Esse vídeo é sobre propagação vegetativa através da alporquia para a matéria de genética para agronomia da Universidade Estadual de Feira de Santana. O grupo é composto por Felipe Lima, Jara Augusto e Railan. O presente trabalho ele visa abordar uma análise genética e produtiva a partir de técnicas de propagação vegetativa que ao longo dos anos vêm sendo assim cada vez mais exploradas devido ao seu elevado potencial de desenvolvimento de plantas clones, no caso matrizes. A gente vai usar como exemplo metodológico e também prático a obtenção de clones através da alporquia, por conta da sua maior facilidade de ser realizada. Entretanto, existem outros métodos de propagação vegetativa, como estarquia, estertia, entre outros. Uma leve introdução. No caso, para a produção de mudas, técnicas de clonagem tornaram-se eficientes para a reprodução de plantas. Deste modo, como eu posso dizer, a propagação vegetativa ela consiste em multiplicar assexualmente parte das plantas, no caso como células, tecido, órgãos ou propágulos, originando indivíduos geralmente idênticos à sua mãe. No caso, é feito um anel, tira uma parte do tecido que é a casca da planta, tornando assim um clone igual à mãe, com as mesmas características genéticas, tudo igual. E assim vai originar indivíduos geralmente idênticos à planta mãe. É uma técnica que está sendo cada vez mais adotada em níveis mundiais, principalmente por sua maior efetividade em capturar os ganhos genéticos obtidos nos programas de melhoramento. Um ponto importante a destacar e que interessa aos produtores é a possibilidade de grande uniformidade quando há uma boa condição de solo e clima, eles têm que estar atrelados, além de possibilitar um melhor controle de práticas culturais e de colheita, reduzindo a sua juvenilidade. No caso, a capacidade de gerar uma única célula ou de qualquer parte do tecido do próprio corpo com células vivas denominadas totipotência, que corresponde à característica que possibilita a reprodução somática que se baseia na mitose. No caso, na alporquia e tanto nas outras propagações vegetativas, existe a utilização de produtos químicos e biológicos que facilitam o enraizamento. Uma delas é oucina, que apresenta potencial para a formação de raízes, tanto os laterais como adventícias, destacando-se o ácido hidrobutílico. Entretanto, todo esse controle ele deve ser realizado de acordo com a disponibilidade de matérias e da espécie e da época do ano, por exemplo, que ela é plantada. Existem vários fatores que pode estar atrelado nesse contexto. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a alporquia. Ela é uma técnica recomendável para a propagação de mudas devido ao seu alto potencial, chegando até os 87% de eficácia, segundo dados da Revista Brasileira de Fruticultura. Vale ressaltar que, segundo dados dessa mesma revista, uma matéria referente à jabuticabeira recomenda-se ramos de diâmetros de 2 a 2,5 centímetros de diâmetro, que proporcionam melhor enraizamento e maior número de raízes, como nós podemos observar aqui nesse galho, e que nós fizemos o anelamento dessa planta e aqui foi realizado a técnica da alporquia. Em comparação a outros galhos, como esse aqui logo abaixo, com a espessura de 1 a 1,5 centímetros de diâmetro, ele não será tão eficiente em comparação a esse galho aqui. Por ser mais grosso, de maior diâmetro, ele acumula maiores teores de reservas e assim sendo mais eficaz a sua propagação. Uma justificativa para a escolha desse método está na expansão do cultivo, devido a curtas dificuldades de multiplicação, como experimento baseado na jabuticabeira.
porque se nós formos comparar a alporquia com a produção via semente, a semente você necessitaria de em torno de 8 a 15 anos para obter frutos da jabuticabeira. Já no caso da alporquia, em um curto período de tempo você já conseguiria adquirir uma produção. Outro ponto que deve ser destacado é que essa prática possibilita a manutenção de características da planta-mãe, assegurando assim homogeneidade no cultivar. Então, se por exemplo forem realizadas 20, 50, 100 alporquias, você manterá todo aquele material genético da planta-mãe e também você poderia fazer o controle, né, de altura, de adubação, tudo em um mesmo momento. Desde que seja feita, por exemplo, no mesmo dia ou na mesma semana, não haverá consequências de variação de produção e de frutificação, por exemplo. Para a realização da alporquia, necessitamos de alguns materiais, que são ele balança. Caso você não tenha, você pode utilizar algum recipiente com uma base de medida e em torno de 1,5 kg, 1,5 litro a 2 kg. Palha de coco, que ele ajuda a deixar a terra bem fofa, a não compactar na hora que você for realizar a alporquia. Terra vegetal e esterco, bem curtido. Aqui nós utilizamos também saquinho plástico. Aqui eu estou utilizando esse saco de lixo azul, mas pode ser do preto, do que você tiver em casa. Nós utilizamos também o Forte Enraizador, que é da marca Forte. É um produto bem eficiente, que promove e estimula o enraizamento de maneira mais acelerada. Tesoura de poda e faca. Além disso, nós também utilizamos linhas, barbantes, fita adesivas também, para lacrar todo o composto. Aqui nós iremos realizar a alporquia em um ramo de acerola, com diâmetro em torno de 2,5 centímetros. Bem, o procedimento é realizado com a retirada da casca em forma de anel. Então, em todo o entorno do ramo, nós retiramos essa casca externa. Então, colocamos o substrato, aproximadamente 1,5 kg a 2 kg de substrato. Vale ressaltar que deve ser umedecido para promover um bom enraizamento e a não compactação do solo. E colocado em sacola plástica, amarrando as suas extremidades logo em seguida. Vale destacar que também, no caso, se a pessoa possuir o forte enraizador, como eu havia mencionado anteriormente, você pode, por exemplo, pulverizar aqui no anel, ou então depositá-lo juntamente ao substrato, que no caso em contato com o ramo, ele irá promover um enraizamento mais eficaz. Bem, o fluxo de seiva contendo carboidratos e hormônios e os nutrientes que normalmente seguem da extremidade do ramo para as raízes é interrompido e se concentra acima do anel, e é nele que haverá a formação de raízes. Já o transporte de água por nutrientes transmitido pelo xilema não é afetado, e dessa forma é realizada a alporquia. Então aqui eu já havia realizado essa prática aqui anteriormente e posso perceber aqui que o saco ainda está bastante úmido, ele teve bastante umidade. E a depender da frutífera onde você realizar a alporquia, ela dependerá de um determinado tempo para promover o seu enraizamento, de modo que seja retirado em torno de aproximadamente 3, 4, 5 meses. Então vai depender da frutífera. De todo caso, não é só frutíferas que você pode fazer a alporquia. Aqui em casa mesmo eu costumo fazer nessa planta ornamental, que aqui nós costumamos chamar de pingo de ouro. É uma planta bastante bonita e todas elas foram feitas à base de alporquia. E aí eu realizei o corte dela, a retirada da planta mãe, com aproximadamente 3 meses. Foi realizado o desbaste de todas as folhas para promover assim um melhor enraizamento, para incentivar a planta que ela passasse a produzir mais raízes do que folhas. E tá aí o resultado.
Bem, como podemos observar aí, a alporquia é uma técnica bastante eficaz, seja com relação à produção de futuros frutos em um curto período de tempo, comparado à propagação via semente. Também é uma técnica bastante simples, comparado às outras técnicas, como a enxertia, por exemplo, que é um pouquinho mais complicada, necessita de um pouquinho mais de manuseio e controle e tal. E a alporquia é uma coisa básica, qualquer pessoa pode fazer em casa, pequenos produtores, grandes. Tá aí é uma proposta para todos os estudantes aí de agronomia. Então, eu agradeço a sua atenção. Bom dia ou boa tarde a todos.